Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. Umbra, seja o protagonista da sua própria história. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta, meio-dia, na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultaneamente pelo YouTube. Final da tarde, postamos nas redes sociais e ali você pode assistir pelo Facebook ou Instagram, dar uma olhadinha no assunto que foi aqui colocado durante o dia. Também pode rever programas anteriores que ficam ali alojados e dar uma relembrada em tudo que foi aqui colocado. Lembrando sempre que a Ótica Santos está no mês de aniversário. Ótica Santos visivelmente a melhor. Maio é o mês de aniversário da Ótica Santos e quem ganha o presente é o cliente. Toda loja com 50% de descontos, 30%, 40% até 50% de desconto e ainda parcela tudo em 10 vezes sem juros em qualquer cartão. Umbra, seja o protagonista da sua própria história. A graduação Umbra EAD é modular. Isso quer dizer que você pode cursar 2 ou 3 disciplinas em apenas 3 meses. Ao final do semestre, você terá cursado até 6 disciplinas de acordo com a sua escolha. Da Umbra você encontra o curso da sua vida. Nosso convidado de hoje, um convidado muito especial, é o Matheus Bolívar, santamariense, trabalhando fora de Santa Maria, mas está de passagem, está de folga, está de férias. Nós aproveitamos para bater um papo com o Matheus, ele que é analista de desempenho do São Luís de Juí. Satisfação recebê-lo aqui. Tudo bem, Matheus? Prazer estar aqui novamente, estar na nossa terra, né? E queria te agradecer já pelo convite, pelo espaço para a gente falar um pouquinho da nossa função e um pouquinho do nosso cotidiano no dia a dia do futebol profissional. Legal, antes de nós conversarmos sobre a função que está desempenhando agora, eu queria que o nosso público aí soubesse quem é o Matheus. Matheus, o futebol sempre fez parte da tua vida ou tinha algum esporte antes na tua infância, hein, Matheus? Eu sempre fui ligado ao futebol, né? Venho de uma família que sempre foi ligada ao esporte, né? Meus pais sempre foi ligado, minha mãe é professora de educação física, o meu pai teve na direção do Internacional de Santa Maria no início dos anos... Para quem não sabe é o Maurinho, né? Isso aí. Então eu sempre esteve ligado, eu nasci do lado de um campo do futebol, né? E não teria como ser diferente, né? Eu fiz minha graduação na Faculdade Metodista de Santa Maria, me formei em 2014 e sempre fiz meus estágios, contemplei meus estágios na área do futebol e isso comecei a progredir, comecei a fazer parte das comissões do Inter de Santa Maria, tive 8 anos no departamento profissional do Internacional de Santa Maria e quando surgiu a oportunidade em 2019 fui integrar a comissão técnica do São Luís de Juí na função de analista de desempenho, faz 2 temporadas que estou por lá. Quais os treinadores que passaram, que tu tivesse aí condição, possibilidade de aprender um pouquinho? A gente aprende um pouco com cada um, né? Cada um tem a sua sistemática, sua maneira de trabalhar, as suas ideias sobre futebol. Quem são os treinadores que passaram aqui no Inter quando estava na fase ainda de aprendizagem, digamos assim? Eu trabalhei com muitos profissionais aqui, né, Tessis, e todos eles contribuíram de alguma forma para a minha formação profissional, isso eu posso dizer. E tu vai tirando exemplos e um pouquinho sempre de exemplo bom de cada um e vai te moldando como profissional. Um cara que eu sou muito, né, fã e hoje tenho a possibilidade de dizer que é meu amigo, que ascendeu muito na carreira, é o Vinícius Munhoz. Tive a oportunidade de trabalhar 2 temporadas com ele, né, eu contribuiu muito para a minha formação profissional. Também o professor Paulo Henrique Marques, que esteve comigo e está comigo lá no São Luís de Juí, o professor Sananduva também, que eu acredito que hoje é o técnico do Internacional de Santa Maria, também tive a oportunidade de trabalhar com ele. São profissionais que contribuíram muito para a minha formação profissional. Comissão técnica, hoje o pessoal, agora que está começando a se familiarizar, né, com as diversas funções que tem um grupo da comissão técnica. Então todo mundo, até um pouco tempo atrás, o treinador, todo mundo conhecia o treinador como
soberano. Ele assimilava tudo, fazia as anotações no caderninho, e lá se preocupava, aos poucos foi se profissionalizando, foi melhorando suas condições de trabalho, foi aprendendo a trabalhar com números percentuais, e a partir dali começaram a surgir os assessores, os auxiliares. E hoje uma comissão técnica é composta não só pelo treinador, tem o treinador que é o cara que está na beira do campo, mas na realidade ele é alimentado por uma série de informações que vêm dos seus auxiliares, seus assessores. Um deles é o analista de desempenho, né, Matheus? Eu gostaria que tu falasse para o nosso telespectador, até para quem está nos assistindo na rede social, que ouve falar hoje em analista de desempenho, tem escutado nas transmissões esportivas, tem escutado aí, tem visto também alguma coisa em TV, às vezes falar no analista de desempenho. Fala para o nosso telespectador assim, qual é a função do analista de desempenho na comissão técnica. Tá sendo muito importante tu tocar nisso, né? Uma função e uma profissão que vem evoluindo a cada dia, né? Se você fosse pegar há 5 anos atrás, no interior do Rio Grande do Sul, quase nenhum clube teria um profissional para eximir a função, e hoje em dia, estando na Série A do Campeonato Gaúcho, todos os clubes têm um profissional específico para isso, né? A gente divide normalmente a análise em 3 pilares, né? São primeiramente análise de mercado, né? Onde tu trabalha primeiramente o departamento de futebol traça uma meta, uma característica de atleta, e você, de acordo com auxílio de alguns softwares, alguns sites, a gente vai atrás e traz esses nomes para que o departamento de futebol, juntamente com o treinador, tomem essa decisão. Posterior a isso, a gente também faz análise das sessões de treinamento, né? Que é importante para corrigir alguns comportamentos, é importante para ajustar, e também a análise de jogo, que se faz extremamente importante, onde eles representam o trabalho, e a partir disso a gente faz análises qualitativas, né? E análises quantitativas, que é em números, né? A gente passa isso de forma descritiva e em forma de vídeo para a comissão técnica e posteriormente para os atletas. Como eu falava há pouco, né? Até bem pouco tempo, o treinador ele era desde gerente do porteiro até o cuidador da alimentação. Isso foi mudando com o tempo, hoje cada um na sua função. Você mesmo falou, o analista de desempenho auxilia inclusive na contratação de jogadores. Perfeito. Tem muita gente que não sabe disso, mas o analista tem uma função importantíssima nas informações que são repassadas para o treinador, para a direção, e nos dados que são ali coletados e captados de outros jogadores. E também da própria equipe, né? Com esses números de desempenho, o treinador vai saber na hora, no momento, qual a característica de cada jogador, como ele poderá desempenhar a sua função, e a partir dali escalar. É por aí, né, Matheus? Perfeito, né? Cabe ao analista ele transmitir a informação para a comissão técnica, não somente para o treinador, né? Hoje em dia se tem assistentes técnicos que se fazem tão importantes quanto os treinadores, dividem muito, né, essa liderança da comissão técnica, e a partir daí dessa transmissão de dados que o analista ou o centro de análise faz para a comissão técnica, eles sim tomam essa decisão de contratar, né, de escalar, de ver quem está melhor para representar o trabalho dentro do campo de jogo. O analista também tem uma função importante, né? Eu acredito, Matheus, não sei se tu vai me confirmar ou não, também para o preparador físico, né? Porque ali não só para o treinador, mas na hora da preparação física, fazer uma análise da necessidade de cada jogador, vai muito em cima dos dados passados pelo analista, por aí? É importante, a gente faz coleta de material de todas as sessões de treinamento e todos os jogos, né? E perante a imagem, perante o vídeo, a gente consegue captar, né, qual atleta que está contemplando melhor a parte física, né? O clube lá também faz uso de GPS, faz uso de Frostbit para manter a carga adequada de cada atleta, e aliado esses dois materiais, né, tanto o material de vídeo quanto o material da preparação física, a gente consegue dar um feedback bem fidedigno, digamos assim, para a comissão técnica, não somente para o treinador, mas também para o preparador físico. Também a Covid entra no desempenho de trabalho de vocês, né? É importante que se diga,
Porque um atleta, por exemplo, que tenha testado positivo, mesmo que não tenha tido nenhum sintoma, mas o corpo sofre, né? A condição física sofre. Muitas vezes você vê, a gente sente, né? A gente que ouve falar, acompanha melhor do que alguns que não se dão conta. Muitas vezes tu cobra do jogador, pô, mas como é que o cara está sem força, fulano tá... Mas não se dá conta que há 3, 4 semanas atrás, ou um mês, ele testou positivo. Aí tem que recomeçar todo um trabalho em cima desse jogador, porque o condicionamento dele já não fica mais o mesmo, né, Matheus? E aí entra o trabalho de vocês juntos nessa análise? Com certeza, né, Tess? É um processo lento, a gente sabe do dia a dia, né, o que a Covid, né, o que a pandemia nos trouxe de dificuldade, a gente vai se moldando como profissional e, como tu bem falou, aconteceu um caso nosso na Série D do Campeonato Brasileiro, um atleta que era titular da equipe, ele acabou testando positivo e quando retornou, não retornou na melhor forma dele, acabou tendo que ficar um tempo entregue à preparação física para retornar ao seu melhor da forma física. A gente sabe que o futebol hoje em dia, se você não está no melhor da sua forma física, você dificilmente vai render, né, tecnicamente, vai render taticamente. Então também é um exemplo desse que tu bem citou, do atual momento que a gente vive hoje no nosso país. Porque o atleta profissional está sempre no seu limite, joga no seu limite, não tem como não jogar, né? O desempenho tem que ser no seu limite. E quando cai a condição, automaticamente vai cair o desempenho também do jogador, né? E aí é muito importante essa análise, e é importante que o grande público também saiba disso na hora de cobrar. Porque a gente vê às vezes umas cobranças assim, por exemplo, aqui um caso que até hoje eu acho que ninguém quase cita isso. O Jean-Pierre no Grêmio. Ele teve Covid. E tu viu que depois da volta ele não conseguiu mais ser o mesmo jogador, não tem mais a mesma força, está toda hora se lesionando e está sendo cobrado como se tivesse... Mas o pessoal não se deu conta que ele não se recuperou ainda na realidade, né? E nem o trabalho aí também da comissão técnica talvez tenha pecado de não fazer a devida recuperação, né? Na realidade, a gente que somos profissionais do futebol, que trabalhamos com isso, a gente tem que vislumbrar que é um processo lento, né? Não é do dia para a noite, os atletas são profissionais, mas não são máquinas, né? Cada organismo reage de uma forma e, como tu bem salientou, ele é um processo. O atleta estava num nível de rendimento após ele testar positivo para retornar à sua forma física ideal, como ele já estava, é um processo lento, tanto um processo de análise, né, e tanto um processo de parte tática, parte física, que são inúmeros fatores que tendem para o atleta ter um grande desempenho, né. Agora, como o atleta que tu citou, é um atleta que tem muita qualidade, isso é inegável, quem acompanha o futebol sabe. Só que a gente sabe também que se não estiver no ápice da sua forma física, também não vai render como qualquer outro atleta profissional. Como a gente citou, ele tem que estar sempre no seu limite máximo, de explosão, de arranque, então às vezes dizem, pô, o cara parece uma tartaruga talento, é que ele não está com forças suficientes para fazer aquela explosão que ele tinha antes. Sim, né? Sim, com certeza. Isso na realidade que acontece. Você pode ver que o jogador com a bola no pé, ele sabe o que faz, mas para chegar do tempo certo, para dividir uma bola, ou para desenvolver a velocidade, falta essa condição física, né? Perfeitamente. E também a questão de potencializar o atleta, né? Cabe aos profissionais de comissão técnica que ali estão, que hoje tem o nosso conterrâneo como comandante, né? Que a gente acredita muito no trabalho dele, a gente teve a oportunidade de acompanhar muito o trabalho dele no começo da carreira aqui. Ele foi gerente do Internacional de Santa Maria quando eu ali na base trabalhava, e eu acho que ele tem um grande potencial aí para fazer a equipe do Grêmio evoluir muito e potencializar cada atleta. E são treinadores novos que a gente vê que já estão dentro dessa filosofia, né, de envolver toda a comissão técnica no trabalho, né? Já era um pouco diferente antes dele, a coisa era meio centralizada, era meio eu quero assim e acabou. A prova está que houve um desmanche na comissão técnica, até hoje não foi conseguido ainda se reenquadrar todo o trabalho, né? Então isso aí já passou, acabou, não existe mais isso. O pessoal tem que se dar conta que hoje tem que ser um trabalho em equipe, né? É um trabalho diferenciado. E aí que entra realmente essa função que tu estás hoje, que tem outras funções também novas dentro de uma comissão técnica, e todas são importantes, todas fazem parte do trabalho do dia a dia e vão desembocar no rendimento final, lá dentro do campo, no resultado final, né? Eu também acho assim, que não sei se tu entende,
que as próprias grandes emissoras que transmitem jogos, coisa e tal, deveriam também ter um assessoramento para saber o que estão dizendo. Porque a gente vê, às vezes, cada bobagem que é dito, né? A gente que acompanha mais ou menos, vê, às vezes, umas bobagens sendo ditas por exatamente não ter a noção exata do que acontece. Mas me parece que é um caminho novo que está crescendo, né? Que já existe na Europa há algum tempo a mais, aqui eu acredito, ou também é novo na Europa, ou já existia. Não, a Europa foi pioneira. Foi pioneira, né? Isso. Depois é que veio esse trabalho para cá, né? Isso aí. Então, são coisas assim que a gente tem que assimilar, né? Assimilar e entender que a partir de agora, seja um time de Série A, ou seja um time de Série B, é tão importante quanto o massagista, quanto o médico, ter uma comissão técnica e profissionalizada, né? Talvez isso ainda que falte, infelizmente, essa mentalidade para nós aqui em Santa Maria. A gente continua gatinhando ainda, né, em termos de futebol profissional, porque falta essa mentalidade da profissionalização. Primeira coisa de tudo, um gerente profissional, porque todo o dirigente ele é um torcedor. Ele é um torcedor, o dirigente. E na hora de administrar não pode ser torcedor, né? Tem que ser um administrador. Começando por aí, a partir dali, montar uma comissão técnica inteira, que tenha todos os seus elementos necessários para o desempenho da função, e a partir dali a coisa vai começar. Enquanto não houver essa mentalidade, nós vamos continuar patinando. Porque veja que, como você mesmo disse lá em Juí, há quanto tempo já tem esse trabalho sendo desenvolvido? Tu está há 2 anos lá, mas há quanto tempo o pessoal já está sabendo que é por aí o caminho? Por isso que o São Luís está na Série A, né? Chegou até a Série A, não foi de graça. Claro que chegou até o fim, foi pau a pau com o Inter de Santa Maria lá, mas na hora do pega para capar pesou. Sempre tem um detalhezinho que pesa, que acaba pendendo para o lado de quem tem um trabalho mais bem desenvolvido, né? Aqui na região tem mais alguém que desempenha essa função? Tem alguns profissionais, né, que desempenham. Tinha um menino da FSM Futsal, o Wendel, né, que fazia análise de desempenho do futsal da UFSM. Também tem um menino que é de São Gabriel, mas está hoje à frente do setor de análise de desempenho do Inter de Santa Maria, o Flávio, que é um menino jovem, mas que tem bastante potencial também. E tem alguns outros profissionais que também estão galgando, não estão trabalhando com futebol profissional hoje, mas que estão procurando alguma evolução profissional para chegar aonde a gente está. A gente sabe que é um processo lento, né? Até se você for pegar, eu comecei no futebol em 2010, hoje faz 11 anos. E antes, no começo, eu era no Inter de Santa Maria, eu era auxiliar, primeiro de preparador de goleiros, depois eu fui auxiliar meio que de tudo ali, fui aprendendo. E a gente que não tem a oportunidade de jogar profissionalmente, a gente vai evoluindo muito, tendo no vestiário, conviver com vários profissionais. Eu convivi com Darzoni, Xavier, Goico, entendeu? Eu evolui muito como profissional, tu tendo a experiência desses atletas que eles tiveram, aliado à parte teórica, que é de você ir atrás, de você absorver conhecimento, porque hoje em dia, como tu bem falou, tem muitos profissionais, só que é uma multidisciplinaridade. A comissão técnica, cada um vai contribuir de uma forma e o treinador ele vai absorvendo os conhecimentos da análise, da preparação física, da fisiologia, do treinamento de goleiros, né? E nele ele transpassa para o coletivo, que é o grupo de atletas. E às vezes eu vejo que tem muitos profissionais que começam, não deu. É um processo lento. Hoje eu estou fazendo 11 anos de futebol, tenho 29 anos, 11 anos de futebol. E há 2 anos atrás eu consegui ingressar na Série A do Campeonato Gaúcho, né? O que eu sempre quis para minha vida, trabalhar com futebol. Hoje estou conseguindo viver disso, mas não é um processo, não é do dia para a noite. Você primeiro tem que plantar para depois colher, né? Matheus, aqui na universidade já tem uma cadeira que oriente para essa função? Tinha uma cadeira específica, sempre tem 2 na educação física, que é futebol 1 e futebol 2, né? A gente fazia parte de um grupo de estudos que era muito bem coordenado pelo Marcelo Prestes, que hoje está no sub-12 do Inter, se não me engano.
é um grande profissional ali que trouxe muitos palestrantes, tanto é que ele trouxe numa palestra um dia o Thiago Nunes e o Christian Souza, que era técnico do Veranópolis até então, foi técnico do Paraná Clube, então tinha esses viés, tinha muita discussão sobre artigos científicos sobre futebol, mas a gente sabe que a nossa cidade, né, TS, ela é uma formadora de profissionais, né? Não à toa tem profissionais hoje espalhados pelo Brasil inteiro, né? Hoje o preparador físico do Avaí é formado aqui, né? O Jaelson Ortiz. O preparador físico do Brusque, da Série B do Brasileiro, Marcos Abela, é formado aqui, né? Vinícius Munhoz hoje está no Red Bull Bragantino. Thiago Nunes tá no Grêmio. Tem outro profissional que não é da minha época, mas que é assistente técnico do Bahia, que também é oriundo daqui. Isso. Então tem inúmeros profissionais que a cidade exporta, né? A gente sabe que aqui tem muito estudo, né? Muito potencial científico para que se evolua. E a gente, quando sai fora, muita gente fala, pô, tu é de Santa Maria tem ótimos profissionais, e não é diferente, né? Isso é bom, importante, né? Faz parte. Matheus, parabéns, né, pelo desempenho do teu trabalho, pelo sucesso que está conseguindo obter. Sei que foi muito batalhado, muito suado, e que sirva de exemplo, né, o pessoal que está nos assistindo, aí, os jovens aí que estão cursando educação física, né, é um caminho novo, não é fácil, vai ter que ser trilhado degrau a degrau, mas eu acredito que seja de um futuro muito grande, porque todas as equipes que disputem competições oficiais vão ter que ter uma comissão técnica bem formada, bem estruturada, e nela vai haver várias funções, várias atividades que vão fazer parte do dia a dia. Então vamos entender, vamos acreditar e vamos nos atirar de cabeça, né? Porque tudo na realidade vai fazer parte do dia a dia se você realmente gostar do que está fazendo e se dedicar. E, acima de tudo, ter perseverança, porque as dificuldades vão acontecer, as derrotas vão vir pela frente, às vezes injustiças vão ser cometidas, mas se você perseverar, vai conseguir. E é um caminho do futuro, né, Matheus? Se vocês quiserem deixar uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, jovens ou mesmo profissionais da área, que queiram, de repente, seguir esse caminho aí, quiser deixar uma mensagem para eles. Acredito, como tu bem falou, né, Tess, o caminho às vezes para ingressar no futebol profissional, ele não é fácil, né? Você tem que provar muitas coisas, né? Você tem que trilhar o seu caminho, mas se você se dedicar, procurar absorver conhecimento, né, e ser correto, ser idôneo, com certeza você tem grande capacidade de ir longe, né? Mais uma vez eu gostaria de te agradecer pelo espaço, agradecer pelo convite, falar um pouco sobre a minha trajetória, é sempre especial. Eu amo o esporte que eu trabalho hoje em dia, acho que muitos jovens têm o sonho também de trabalhar com futebol profissional. Hoje eu posso dizer que sou um cara realizado por viver do esporte que eu tenho verdadeira paixão desde a minha infância, e mais uma vez é um prazer eu estar falando sobre o esporte que eu tanto amo e sobre a função que eu exerço no clube que eu trabalho. Matheus, só para nós encerrarmos, em algum momento você pensou em desistir nessa caminhada toda? Logo que eu me formei, eu me lembro que tinha bastante dificuldade, porque o clube, eu trabalhava no Internacional de Santa Maria e o clube não disputava o segundo semestre. Então eu tive que achar outros meios de ter renda, né? Tive uma renda dentro do futebol, eu comecei a fazer personal de goleiro, personal de atletas que queriam de base trabalhar com futebol, e acabei aliando uma coisa a outra, agregado aos campos que a minha família tem, e daí eu já utilizava, comprei alguns materiais, mas ainda continuei no meio. Acho que acredito que isso me ajudou bastante, mas no ano seguinte eu já estava ali no Internacional de Santa Maria, sempre aprendendo, sempre absorvendo conhecimento para que me potencializasse como profissional. Eu fiz essa pergunta para nós encerrarmos, para você ficar com uma mensagem. Está aí um vitorioso. Se você em algum momento, né, pensar em desistir, desanimar, que não é fácil, é uma função que não é fácil, a função do futebol. Deita, dorme, no outro dia acorda, recomeça a vida, recomeça tudo de novo. Tem que ter persistência acima de tudo e acreditar no que está fazendo, né, Matheus? Então está aí, parabéns, Matheus, um belo exemplo, né, de quem perseverou, lutou, chegou e está só começando. O trabalho dele hoje está só começando, com certeza, pelo que ele já aprendeu, passou e pode mostrar,
vai ter ainda muito sucesso pela frente. Nós vamos ter outras oportunidades de conversarmos com o Matheus e ele nos trazer algumas das suas experiências. Obrigado pela sua presença, Matheus. Sucesso lá no São Luís, né? Espero que quando joga contra o Interzinho, alguma oportunidade, porque agora é só amistoso, ou se o Inter subir para a Série A, né? Que você baixe a bola um pouquinho, né? Não vem com tudo para cima de nós, dê uma desacelerada aí, tá? Sucesso, parabéns para ti, tá? Eu que agradeço mais uma vez pelo espaço, né? O programa, como eu bem falei, evoluiu um monte da última vez que eu estive aqui e mais uma vez é um prazer eu estar na minha terra falando sobre o esporte que eu amo. Legal, leva o nosso abraço lá ao pessoal de São Luís lá e sucesso. Estamos indo embora, deixando um abraço a todos, convite para amanhã estarmos de volta com a nossa Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio Cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história.